Eduardo, meu querido caçador de Oni, ou meu querido Oni. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, resumo do arco do Distrito do Prazer, conhecido como Kimetsu no Yaiba Yukakohan. Enfim, meus queridos, é um arco muito interessante, resultado de 11 episódios. Primeiro episódio desse arco, 45 minutos. Episódio final, 32 minutos. É um arco que a gente fica estupefato com uma linda animação no Ufotable, como a gente conhece o novo Hashira sendo foco como os novos Onis Luas Superiores. O grande momento desse vídeo resumo é abordar a visão geral, tudo que rolou de importante para que você saiba desse arco, caso você não tenha assistido, porque você pode estar ocupado em seu trabalho, em seu estudo, ou algum motivo pessoal, ou até mesmo se você já não se relembra mais do que rolou nesse arco, porque estamos prestes a lançar possivelmente a nova temporada de Kimetsu, e pode ser que você não tenha tempo, não tenha vontade de reassistir, mas não liga de ver um videozinho resumo sobre o que se tratou esse arco. Então você veio o vídeo certo, que eu vou falar para você os detalhes mais importantes, como alguns minuciosos, de uma forma rápida e geral, onde eu já conto com o seu like, com a sua inscrição, se você for novo aqui. Seja muito bem-vindo, eu gostaria que você se inscrevesse para que você conheça mais do meu trabalho, ainda mais sobre uma das obras que eu mais gosto, que é Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. E caso você tenha interesse em saber mais curiosidades sobre o mundo dos animes e mangás, dá uma olhada nos meus perfis nas redes sociais, que eu produzo alguns conteúdos exclusivos, onde você vai gostar de saber sobre várias obras. Então, bora logo falar sobre esse arco novo de Kimetsu, esse arco já não tão novo, dependendo da época que você esteja vendo esse vídeo. Bora então logo começar esse vídeo resumo sobre Kimetsu no Yaiba Yukakohan, o arco onde vemos os irmãos Lua Superior 6 e o Hashira gostosão que tem 3 esposas e causou o ódio de Zenitsu, como a face feminina do nosso querido trio principal, e onde nos foi apresentado a Nezuko Berserk. Começando verdadeiramente a falar sobre o arco, vemos que basicamente inicia-se no plot central que eu já vou introduzir a vocês. Os garotos Zenitsu, Inosuke e nosso amado Tanjiro-kun vão no lugar da Aoi da Mansão das Borboletas com o Hashira do Som Tengen Uzui, com o objetivo de se infiltrar em bordéis do Japão. O objetivo é encontrar as esposas de Uzui que desapareceram sob a suspeita de terem sido sequestradas ou até mesmo devoradas por um Oni, e possivelmente Oni Lua Superior. É interessante porque nisso, o objetivo do Uzui ter sequestrado a Aoi era para levar ela junto de 2 garotas da Mansão das Borboletas, porque elas são mulheres, e assim é fácil fazer com que elas se infiltrem em casa de cortesã, para que assim, sob esse disfarce de possíveis novas cortesãs, ou aprendizes a se tornar futuramente cortesãs, elas se encontravam por pistas. Só que acontece que a gente sabe todo o papel e plot da Aoi, como ela não desejava ir, ela estava sendo levada à força. Com isso, Kanao e companhia estavam tentando impedir, e foi aí que o Tanjiro junto dos meninos chegaram impedindo isso de ocorrer. E com isso já era um dos momentos mais cômicos do arco, por conta de que a gente conhece os alter egos femininos dos personagens principais. A gente conhece Sumiko-chan de Tanjiro, a Zenko-chan de Zenitsu e a amada Inoko-chan de Inosuke. É interessante, pessoal, por conta de que, como eu disse, é uma missão para se infiltrar em bordéis. Vocês devem ser mulheres. Esse disfarce foi muito bom, por conta de que acontece que o Tengen, ele estava sendo, né, que aquele termo que eu prefiro não falar aqui, mas eu coloquei na tela, que ele é o proprietário delas. E acontece que com isso ele está vendendo elas. Ele conseguiu, com seu charme irresistível, fazer com que a Sumiko-chan fosse vendida por uma casa. Com isso, a gente vê que, por mais que não seja bonita, é uma ótima trabalhadora, tá fazendo o papel, não vai se tornar uma grande cortesã, mas pode ir varrendo uma calçada, pode procurar por pistas, e assim sobra até mais tempo pro Tanjiro encontrar o objetivo principal, que é as esposas. Já o Zenitsu e o Inosuke não tiveram essa sorte, principalmente o Zenitsu, porque o Zenitsu acabou encontrando o Oni em pessoa. Já o Inosuke não tanto, ele só encontrou o reservatório do Oni, que é o subsolo da casa onde ele estava trabalhando. O Inosuke, ainda assim, ele foi vendido rapidamente porque uma olheira de uma das casas proprietárias pediu pro Tengen, né, enquanto eles estavam andando, digamos que nos festivais do distrito, se poderia ficar. O Tengen aceitou. Acontece que a proprietária tirou a maquiagem que cobria a beleza do rosto afeminado do Inosuke e pensou que tinha tirado a sorte grande, pagou pouco e agora terá a futura melhor cortesã do Japão. E já a Zenko-chan ficou sobrando. O Tengen jogou numa casa e falou: aceita aí, por favor, é de graça. Você faria esse pedido, você atenderia por mim? E acontece que com o charme de gostosão provocou o ódio, né, do Zenitsu. O Zenitsu já não engole o Tengen por conta de que são 3 esposas. Acontece que depois ele foi jogado como bolacha fora do pacote. E ele pensou: eu vou virar a melhor cortesã e esfregar na cara desse cara que se acha gostoso. E acontece que foi isso.
A Zenko-chan tá mostrando ótimos dotes, pode ser desprovida de beleza, mas tem muito bem no shamisen e na sorte de encontrar Oni, porque o Oni que o Zenitsu encontrou foi um Lua Superior e ele lutou contra esse Lua Superior, mostrando coragem e estando acordado, mesmo que depois ele desaparecesse, entrando no modo Sleep Zenitsu até o final do arco. Mas antes de mais nada, vamos para algumas pequenas observações, pessoal, que deve ser dita ainda do arco para que você tenha uma melhor compreensão do vídeo resumo. Porque o Tengen tem 3 esposas, isso é algo sem sentido, né? Um harém, a Cafajeste, o que tá rolando, Haru? Então, acontece que é uma linhagem tradicional da sua família, onde o líder da família escolhe 3 esposas para o sucessor, para o herdeiro, para o seu filho. E acontece que é uma linhagem de ninjas, a família do Tengen. Então acontece que ele, por ser um shinobi, e por ser o futuro possível líder da família, ele tem que ter 3 esposas. Então acontece que é algo comum da sua linhagem, da sua família, digamos que haver 3 esposas. Tanto que o Tengen ama todas igualmente, ele se importa com elas e ele prioriza a vida delas. É interessante isso porque na linhagem de família de ninjas acontece que a prioridade é missão. É algo que, se você for lembrar de Naruto, foi mostrado também como um dos moldes padrão. Então é algo da cultura de um ninja. Você deve priorizar a missão. Só que o Tengen fez com que elas priorizassem a vida delas acima da missão. Esse que é o lema para que esse relacionamento dê certo. E é interessante, porque no off a gente fala que a Hinatsuru é a melhor de todas, porque é a favorita, mas acontece que ele tem um apreço por todas igualmente. Então deve ser dito, deve ser afirmado isso, pessoal. Então espero que vocês tenham entendido o porquê do Tengen ter 3 esposas. Não é por ser um Hashira Cafajeste, não é por ser harém, é porque é algo peculiar da linhagem de ninjas da família dele. Então é algo que se torna comum na concepção apresentada por Kimetsu. Agora indo para outro ponto, que envolve até o sumiço delas, como o do Zenitsu, que ficou desacordado pelo Oni que ele encontrou na sua casa, digamos que no seu bordel. É interessante, pessoal, que os Onis tiram vantagem por ser um distrito do entretenimento, onde pessoas são compradas e, se têm a oportunidade, podem fugir, seja com a pessoa que amam, seja por não querer pagar a dívida, porque senão nunca vai ter paz e liberdade, porque uma dívida é enorme por ter sido comprada. Então, acontece que é um local muito propício a ter desculpas e fuga. E com isso, os Onis tiram vantagem, porque é fácil de se alegar um motivo e eles vão pegando pessoas para ir devorando e colocando em estoque para se alimentar. Então, foi assim, digamos, que a Oni Daki foi apresentada em Kimetsu. É uma Oni que era cortesã, é a Oni que deixou o Zenitsu desacordado e levou para o seu reservatório, que ficou na casa onde o Inosuke estava tentando procurar rastros no subsolo. Então, com isso, você já entende. Eles usam dessa desculpa que o Tanjiro conseguiu descobrir na sua casa como pista do porquê a cortesã de lá fugiu, porque é algo fácil de ser criado como desculpa e é uma chance do Oni sempre conseguir novas vítimas. E com isso, a gente vai chegando na questão principal, que se o Zenitsu foi levado para esse reservatório, os meninos já sabem onde ir, sendo que o Inosuke achou pistas e foi invadir o subsolo. Mas você deve estar com uma dúvida, você deve estar confuso. Como assim, Haru? O Zenitsu encontrou o Lua Superior e lutou com ele acordado. Primeiro de tudo, ele acabou que ele teve de proteger uma pessoa, digamos, que trabalha nesse bordel. É uma pessoa respectiva à casa onde ele está. E acontece que ele protegeu a pessoa porque ele viu que a pessoa não tinha culpa do que ocorreu. E acontece que ele protegeu da cortesã daquela casa, a cortesã principal. Só que essa cortesã, ele sentiu pela áurea, a hostilidade que é de um Oni, não é uma áurea de hostil de humano, é de um Oni e o maior de todos, é o maior Oni que ele já encontrou e por isso ele categoriza na categoria de Lua Superior. E acontece que com isso ele ficou desacordado. Nesse momento, horas depois, ele acaba recobrando a consciência, ele acha que está tudo bem, mas aí que ele é sequestrado pelos fios lenços, técnica especial dessa Oni, possivelmente tida como Lua Superior, que nos foi informado pelo Zenitsu. Nisso, ele acaba desacordado e é levado para o reservatório dela, que fica na casa onde o Inosuke achou rastros de Oni, no subsolo. E ali naquele subsolo a gente vê que é um reservatório que está todos os humanos que a Oni vai fazendo, digamos que um estoque para se alimentar. E lá está as esposas do nosso querido Tengen Uzui. E com isso a gente cita que é um ponto bem interessante que deve ser abordado, rapaziada.
porque o Zenitsu, ele foi levado por essa técnica, ele ficou desacordado novamente, e com isso até o final do arco ele entra no modo Sleep Zenitsu, que é o modo apelão dele, onde ele é imbatível. Então, sendo dito isso, em poucos minutos a gente vê que o Zenitsu vai entrar em modo de combate, mas para isso ele precisa da espada dele. E nos é apresentado os ratos Muki Muki, que são as pessoas do Esquadrão de Exterminadores que levam as armas por locais de difícil acesso. Então aqueles ratos são tudo, são lindos, gostosos e poderosos, são o Esquadrão Supremo dos Exterminadores. E é interessante isso, rapaziada, porque esses ratos vão levar para o Zenitsu a espada, mas antes eles levam para o Inosuke, para que o Inosuke possa cavar no subsolo da casa onde ele está, para ir até o Oni. Só que acontece que antes do Inosuke ir, a gente viu que o Zenitsu foi desaparecido, ficou sequestrado, levou um dia, o Tanjiro e o Inosuke foram para a reunião que eles estão tendo diariamente com o Tenge, onde todos se reúnem coletando informações, e acontece que o Tenge diz que o Zenitsu foi sequestrado, ele está desaparecido, possivelmente ele já pode ter sido devorado pelo Oni, e diante disso, a partir de agora, ele vai tomar conta da missão sozinho. O Tanjiro e o Inosuke podem ir porque é uma missão de ranking muito próxima ao de Hashira. Diante disso, eles não podem participar. E é interessante que o Tenge já sai do local e continua sua busca pelas esposas ou pelos humanos que possam estar desaparecidos ou até sequestrados ou até achar esse Oni no distrito. Acontece que o Tanjiro não concorda com o Inosuke, até porque o Inosuke sabe que tem rastros de Oni na casa onde ele está. E com isso, ele diz pro Tanjiro ir com ele naquela casa. O Tanjiro concorda em ir à noite, porque ele tem que se despedir da casa onde ele fazia parte, onde ele conseguiu a informação de suma importância que os Onis tiram vantagem do local do distrito do entretenimento. Inosuke tá impaciente, porque o Tanjiro tá demorando muito. Então ele pede pros ratos Muki Muki a espada, ele usa suas dupla Nichirin, ele cava um buraco e ele chega no reservatório onde estão os humanos, as esposas, o Sleep Zenitsu, e com isso ele começa a batalha, digamos que para tentar evacuar as pessoas, enquanto protege contra o fio de lenço da Oni que está atacando ele. E com isso o Sleep Zenitsu surge também. Acontece que as esposas do Tenge também recobram a consciência, e o Tenge chega pro final salvando a todos, para que assim eles terminem essa parte e possam ir realmente para onde está o Oni. Concluindo essa parte de uma maneira que foi muito perfeita, onde já vai gerando no clímax do arco, onde a gente pergunta, o Tanjiro tá demorando tanto, se o Tenge chegou antes dele, o Tanjiro não vai estar lá, onde tá o Tanjiro, Haru? Então, é agora que a gente vai falar, porque como eu disse, o pessoal ali cuidou daquela parte da evacuação, salvando as pessoas, conta o poder do Oni, mas o Oni não estava ali. Então, aonde estava o Oni? Estava na casa onde o Tanjiro estava. E o Tanjiro, tendo percebido que havia algo em comum, ele retorna para casa, fazendo meia volta, aonde ele encontra o Oni Lua Superior que o Zenitsu enfrentou, que se chama Daki, aonde vai proporcionar uma luta épica, que é o assunto de agora. Kaminari no Kokyu, Ichi no Kata, Tekireki 1戦6連。お前ずっと寝てた方がいいんじゃねえか。Começando a falar de uma das partes mais importantes que já vai gerando no clímax do arco, e nesse resumo, vemos que Tanjiro finalmente irá lutar com o Oni Lua Superior, que se chama Daki, que é uma mulher. É interessante porque essa Oni, rapaziada, estava, ou melhor dizendo, chega na casa onde Tanjiro estava fazendo o seu papel, né, como aprendiz de cortesã. E é interessante porque o Tanjiro agradece, né, a cortesã local de lá, que foi muito benevolente com ele, e ele vai indo à casa do Inosuke. Porém, conforme ele vai, a Oni chega, e acontece que ele sente o cheiro de sangue e faz meia volta. Nesse instante, ele ainda consegue proteger a cortesã conforme começa a lutar com a Daki. Só que acontece que ele percebe que as técnicas da respiração da água não mostram uma proficiência de um Hashira que possa lutar com o Lua Superior como o Urokodaki, Tomioka. Para isso, ele terá de usar o Hinokami Kagura, que é a técnica que é a movimentação da dança que ele aprendeu da sua família, que vai permitir com que ele avance e consiga derrotar a Daki. É interessante isso, porque conforme vamos descobrindo mais, isso está tido para ser com uma respiração, conforme a gente vê. Possivelmente é uma respiração, é isso que o arco vai dar como interpretação pessoal, é a respiração do sol, porque nas cartas
que o Tanjiro teve com o pai do Rengoku, que é o Juro, foi informado que possivelmente, devido ao brinco, a marca na testa do Tanjiro, ele faz parte de um grupo especial de pessoas que é usuário da respiração do sol. É interessante isso, porque o Tanjiro não se considera uma pessoa especial, uma pessoa com essa benção. Ele apenas é uma pessoa de sorte. A marca na testa foi devido a ele ter protegido a irmã dele conforme uma chaleira queimou essa região. Acontece que os brincos são do pai dele. Então, com isso, ele não se considera essa pessoa especial que faz parte das cartas que o pai do Rengoku escreveu citando. Então, com isso, a gente vai vendo que foi um flashback que foi mostrado durante a batalha com a Daki, que é informado por conta de que até o final do arco é tido, nem que seja por interpretação pessoal, que o Tanjiro é um dos usuários especiais da respiração do sol, porque ele acaba despertando a marca na batalha final que ele tem contra os Onis. Mas acontece que, antes da gente falar desse momento, conforme continuamos aqui a falar da batalha contra a Daki, Tanjiro começa a usar só Hinokami Kagura, e a Hinokami Kagura faz com que a temperatura do corpo dele vá avançando. Ele vai desbloqueando o modo que ele desperta a marca que o pai do Rengoku havia falado. Então, com isso, a gente vai vendo, o Tanjiro vai quebrando o limitador dele, vai superando os limites, até o momento que o irmão dele surge com uma alucinação na imaginação, falando: Oni-chan, respira! Por conta de que o Tanjiro estava tão na forma berserk, impulsionado pela raiva, por conta de que aquele ditado nunca provoca um homem gentil, e acontece que a Daki fez pouco caso, ela riu da morte de centenas de humanos devido ao destroço que ela proporcionou nessa batalha com o Tanjiro, que fez com que o garoto quebrasse o limitador usando o Hinokami Kagura em várias sequências de golpe, no momento que a Daki teria o pescoço cortado dela. Mas foi aí que ele chegou no limite humano dele. Ele não conseguiu, ele começou a ter falta de ar, ele começou a sentir dor na região do sistema respiratório dele, e nesse momento ele seria morto pela Daki. Só que daí a nossa amada Nezuko-chan chega, e é interessante, porque a Nezuko começa a batalhar, e nisso que a gente vai vendo, ela não tem chance, embora ela tenha quebrado a cara da Daki e a Daki tenha se regenerado. Mas acontece que na molde padrão da Nezuko, ela não vai conseguir. E aí que a surpresa acontece. Conforme a Daki atacou a Nezuko, ela despertou o modo Berserk. O que é o modo Berserk da Nezuko? Nada mais é do que a forma adulta de Oni aprimorada dela, onde o corpo fica na forma adulta, as habilidades dela possam ser mais refinadas, e ela começa a atacar Kikijutsu na Daki, conforme vai queimando a pele da Oni, e vai atacando sem dó, de modo que ela pode perder a perna, a regeneração é muito mais rápida que um Oni Lua Superior, e vai emplacando vários golpes na Daki. Porém, o Tanjiro desperta, e ele percebe que a condição é crítica, porque a Nezuko, como eu disse, Berserk, ela não consegue ter o controle e a racionalidade de um Oni para assumir essa forma. Então, a Nezuko vai atacando a Daki, mas chega um momento que eles estão repletos de humanos, muitos humanos estão sangrando pelos destroços do distrito onde eles estão, e nisso o Tanjiro chega para impedir a Nezuko de continuar essa batalha, senão ela pode ainda causar um desastre, até devorando ou atacando uma pessoa. E nisso acontece que enquanto o Tanjiro tenta controlar, conter a Nezuko, a Daki iria tirar vantagem para atacar eles. Mas é nesse instante que somos surpreendidos com a chegada do Hashira Tenryuzui, cortando o pescoço da mesma em um piscar de olhos, com a fala: você não é um Lua Superior, porque você é muito fraca para ser um. Oi! これかまどねずこじゃねえか。柱ね。そっちから来たの。うるせえな。お前と話してねえよ。うせろ。お前上限の鬼じゃねえだろ。弱すぎなんだよ。 E finalmente chegamos no momento que seria a conclusão. A gente pensou: o Deus da extravagância, Hashira do Sol, um gostosão que tem 3 esposas, derrotou a Oni Lua Superior. Mas é aí que você se engana, porque o irmão mais velho dela surgiu, e ele sim é o legítimo Lua Superior, Roko. Acontece que Daki é um Lua Superior que ocupa a mesma posição, e muitos pensam que isso é algo irreal, porque em Kimetsu foi introduzido que é um Oni por posição. Porém, eles eram humanos, e tiveram um passado muito triste, e fizeram uma promessa que juntos eles sempre seriam mais fortes. E possivelmente o preço desses sentimentos, dessa promessa, resultou na transformação da linhagem Oni deles, que eles acabaram se tornando um, a partir do momento que o Oni Lua Superior legítimo, Gyutaro, que surge na obra, ele sai das costas de Daki. Ou seja, é uma metamorfose que ele pode ficar dentro do corpo da própria. E é interessante ser abordado isso porque possivelmente é explicado que o motivo deles serem o mesmo Oni é devido à promessa que eles fizeram. Tanto que o fato é mostrado
que para eles serem derrotados, ambos os pescoços têm de ser cortados. Ou seja, ambos são lua superior, são tipo 2 Onis em um. Essa que é a temática a ser mostrada. E é interessante isso, porque isso foi um baita empecilho na batalha contra Tengen, Tanjiro e companhia, por conta de que conforme o Gyutaro é apresentado, ele pressiona demais o Tengen, e acontece que ele acaba deixando o Tengen envenenado. E isso fez com que a batalha tivesse uma desvantagem enorme, porque o Tengen estava envenenado, ele começou a ficar mais cansado, exausto, ao ponto que seria difícil lidar com 2 Onis, sendo 2 luas superior em maneira, por mais que sejam um só. E acontece que com isso, eles eram uma defesa perfeita. Gyutaro a lança e Daki o escudo, com seus obis, que eram os lenços que protegia. E acontece que nisso a desgraça começa, por conta de que conforme Tanjiro, Zenitsu e Inosuke lutam com Daki, acontece que Tengen ficou de lado por um momento. Conforme Tanjiro estava lutando ao lado do Tengen, ele viu que para a condição de batalha melhorar para que eles possam derrotar os Onis, 3 teriam de lutar contra Daki. E foi uma ótima combinação de técnicas. Vemos que Zenitsu usou muito bem a primeira forma, conforme Tanjiro fazia uma maneira defensiva ao lado dele, para deixar com que Inosuke fosse a lança ofensiva que cortasse o pescoço da Daki. Isso ocorreu, eles fugiriam com o pescoço. Porque desde que eles cortem o pescoço, não necessariamente ao mesmo tempo, acontece que o Oni com o pescoço cortado será morto. Então só faltava o Tengen enquanto o Inosuke fugia. Acontece que ela estava enfraquecida, o plano deles havia dado certo, só que foi por eles não terem prestado atenção na batalha contra o Tengen após ter derrotado a Daki, que eles não perceberam que o Tengen foi derrotado, ele perdeu uma mão, estava desacordado. Gyutaro chega na localização do Inosuke, que já estava a alguma distância do Tanjiro e do Zenitsu, que estava fugindo, com a cabeça do Oni, né, para ganhar tempo, e nisso ele é perfurado no peito, envenenado. Acontece que o golpe, possivelmente, da Kenken Genkai, nossa, Kenken Genkai ficou ótima, da Kikijutsu do Gyutaro é feito, e isso fez escombros em todo o distrito de entretenimento, onde o Zenitsu protegeu o Tanjiro, ele ficou sob escombros, e a desgraça acontece, porque a Nezuko Berserk não estava mais ativa, porque quando o Tengen chegou, ele mandou o Tanjiro para longe com ela, para fazer uma canção de Niná. E nisso a gente vê que remete ao tempo da época da mãe do Tanjiro, através dessa canção que acalmou a Nezuko. A Nezuko tá descansando, tá dormindo. Acontece que Tanjiro está sozinho nessa batalha, sem seus companheiros. Um tá inconsciente, um tá envenenado, um tá sob escombros. Os Onis voltaram com tudo. O que vai acontecer? E chegamos no momento da desgraça, onde o Tanjiro é ferido, é humilhado pelos Onis. Gyutaro pergunta se o Tanjiro não deseja se tornar um Oni para proteger sua irmã. E é interessante isso por conta de que eu acho que um paralelo original teria sido interessante, onde o Tanjiro replicava a frase do Rengoku, falando que a preciosidade de ser humano é envelhecer, e nisso ele vai derrotar o Gyutaro de uma maneira que ele vai proteger a sua irmã sendo humano. Poderia ser isso por conta de que o Tanjiro só deu uma cabeçada, ele poderia ter falado isso enquanto dava cabeçada, e fugia, porque a sua fuga era um plano à la Joseph Joestar, que criava uma emboscada onde ele envenenou o Lua Superior 6, Acontece que ele estava prestes a cortar o pescoço do Gyutaro, quando a Daki percebe tudo isso, manda os seus fios, só que acontece que não chegou a tempo, porque Zenitsu usa uma variante nova da primeira forma da respiração do relâmpago Hiriheki Sen, onde ele sai dos escombros e leva a Daki pra longe. Kaminari no Kokyu, Ichi no Kata, Hireki Sen, Shinsoku! Nisso, Tengen e Inosuke chegam para ajudar, sendo suporte, aonde Tengen recobra a consciência por pura força de vontade, e Inosuke mostra versatilidade em manusear os seus órgãos vitais pela sua elasticidade, consegue ter sobrevivido e paralisou o veneno. Nisso é interessante, porque acontece que eles estão prontos para lutar, Inosuke ao lado do Zenitsu e Tengen ao lado do Tanjiro, aonde veremos a conclusão da batalha. E chegamos em um dos momentos mais importantes, porque é a conclusão da batalha, que eu recomendo que você veja o episódio, porque uma batalha não tem muito como ser narrado, né, pessoal? Foi uma full battle, qualidade cinematográfica, não foto, em coreografia, fluidez nos efeitos especiais. A gente vê que Tengen, quando voltou, tomou a dianteira da batalha, Tanjiro só acompanhou chegando no final. É interessante porque a marca que o pai do Rengoku, que o Juro-san havia falado, é despertado no Tanjiro, a marca do grupo especial de caçadores de Oni.
que faziam parte possivelmente lá da derivação original do usuário que amedrontou o Muzan, o usuário da respiração do sol. É interessante isso, pessoal, porque eu tô batendo nessa tecla para que você tenha como atenção que vai ser muito importante isso daqui para frente. Acontece que isso foi mostrado de maneira bem sutil nesse arco, mas é um plot muito importante. Desde o arco do Trem Infinito é falado das respirações. Agora foi nos informado que a respiração do sol é a respiração originária de tudo isso. E acontece que o pai do Kyojuro-san achava que o Tanjiro fazia parte desse grupo de usuários da respiração do sol pelo brinco e pela marca que ele recém despertou. É interessante isso de ser abordado. Então, respiração do sol é a Hinokami Kagura? Tá aí a especulação. Mas, ainda assim, Tanjiro consegue usar o seu poder ao máximo com a marca despertada, onde ele tem, digamos, um full power, um power-up. Ele corta a cabeça do Oni usando o Hinokami Kagura, enquanto Inosuke e Zenitsu cortam a cabeça de Daki, fazendo com que a batalha fosse concluída de uma maneira excelente, aonde finalmente ficamos aliviados após a tensão acabar. Porém, o efeito do corpo do Gyutaro com o pescoço cortado causa destroços que poderiam acabar com as pessoas. Porém, Nezuko acorda, usa Kenkijutsu e repele esse ataque, salvando a todos. Sem dúvidas, um excelente arco que merece uma salva de palmas! É isso, pessoal. Foi esse o resumo de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba e o Kakohen. Eu vou chegar na conclusão que fala ainda dos momentos que foram após a batalha agora com vocês, mas possivelmente dá uma olhada na playlist aqui do channel, por conta de que você pode ver um vídeo mais detalhado sobre o último episódio de Demon Slayer, onde eu dedico o tempo totalmente falando só sobre o último episódio, aqui de uma maneira bem rápida. Então, começando, acontece que após a batalha, a gente vê que todos estão fadigados, com ferimentos graves. E acontece que com isso a gente vê que o Tanjiro teve um ferimento, acho que em volta da mandíbula, pela lança do Gyutaro. Acontece que ele estava praticamente envenenado, a Nezuko ainda curou ele e paralisou o veneno usando a Kikijutsu de fogo que expeliu praticamente o veneno. Ela fez o mesmo com o Inosuke, que seria morto, por mais que ele tivesse trocado a ordem, o veneno ainda estava aparentemente no corpo dele. Ela salvou mesmo. Isso foi interessante porque o Zenitsu havia acordado do modo Sleep Zenitsu e informou a localização do Inosuke. E acontece que eles vão dar uma geral, acontece que aí é desbloqueado a mini skin Nezuko Caminhoneira, onde ela leva o Tanjiro que já estava sem força para andar, e com isso é interessante, por conta de que eles chegam na localização do Tenga, onde o mesmo estava repleto do veneno. Acontece que tinha o veneno do Gyutaro, tinha o veneno da Hinatsuru, que ajudou de longe a curta distância, fazendo uma rápida joga de lanças para paralisar o Gyutaro. Foi através desse veneno que estava em destroços que o Tanjiro usou para paralisar o Oni, que permitiu a todos se levantando novamente. Interessante porque o Tenga poderia ter uma mistura desses venenos que iria acabar com a vida dele. Porém, a Hinatsuru, como as outras esposas, ficam perplexas com o fogo que a Nezuko causa no corpo dele. Esse fogo poderia ser questionado, tá na hora de cremar ele? Mas não, ela só estava repelindo todo o veneno dele. Tanto que o Tanjiro explica a condição do corpo dele, o Tenga volta, ele fica totalmente bem, praticamente parecia que ele nem tinha mais ferimento no corpo dele, a não ser ferimentos como a perda do olho, a perda da mão. E é interessante porque, assim, o Tenga nutre uma gratidão imensa pelo Tanjiro, que de certa maneira não foi mostrado no final do capítulo. Ele até agradece, ele fala pro Tanjiro ficar precavido, porém você só vai ver a gratidão do Tenga a partir dos próximos arcos, quando for animado realmente de Kimetsu. É interessante isso de ser abordado, pessoal. E com isso, acontece que a gente chega no momento, né, do Tenga, o passado dele com as esposas. Eu acredito que não é preciso citar tanto, porém o Tenga veio de uma família de shinobis, ele deserdou essa família, ele deixou esse clã por conta de que o líder do clã fez com que os 10 irmãos se enfrentassem numa batalha mortal. Acontece que o Tenga sobreviveu e o líder da família ainda queria que o Tenga lutasse contra os outros irmãos para decidir quem seria o sucessor. O Tenga não concordava com isso, então ele deixou a família dele porque ele não queria matar mais irmãos do que ele já havia eliminado. E com isso acontece que quando ele encontrou o Oyakata, ele viu alguém que veria um sentido na vida dele. O Oyakata foi muito gentil, benevolente, ele viu o que o Tenga não conseguia enxergar, possivelmente todo o fardo que ele teve, e agradece pela cooperação dele, e assim o Tenga nutre uma gratidão que ele vai querer ajudar o Oyakata pro resto da vida dele. E com isso vamos chegando aqui no final do resumo, onde falta falar agora só sobre os Onis, Gyutaro e Daki, que a gente já falou de maneira geral aqui se você prestou atenção. É interessante por conta de que Tanjiro chega onde eles estavam, porque ele havia falado com o Tenga que ele só iria descansar quando vê que os Onis seriam eliminados, e os Onis estavam discutindo, sendo hostis um com o outro, e por serem irmãos, o Tanjiro percebe que se fosse o oposto, e se ele tivesse se tornado um Oni,
Então acontece que tanto o Gyutaro como o Tanjiro, eles assentam e respeitam essa questão um do outro por ser irmão mais velho, ao modo que o Tanjiro impede a briga de continuar, onde vemos a Daki ficando triste e frustrada e, de certa maneira, querendo ficar ao lado de seu irmão no pós-vida, mesmo que fosse para o inferno, e acontece que o Gyutaro leva a mesma, porque ele lembra da promessa que eles fizeram com a Ume, que era a humana, que era a Daki, que não importa a situação, juntos eles sempre estarão, porque sim, eles serão imbatíveis, o que possivelmente é a resposta do porquê eles eram apenas um só Oni na posição de Lua Superior 6, e porque eles só seriam mortos se eles fossem cortados o pescoço de ambos. Então acredito que foi devido ao peso da promessa que gerou nesse poder de Oni quando eles foram transformados pelo Lua Superior Doma, que ocupa o ranking 2 dos Luas Superiores do Muzan. Então é interessante isso porque na questão do porquê eles se tornaram Onis, envolve a desigualdade social do distrito do entretenimento. Acontece que era um lugar onde as pessoas sofriam muito preconceito, se eram desprovidas de beleza e se eram crianças. Então Gyutaro viveu do inferno e isso fez com que ele se tornasse uma pessoa que tinha hostilidade e inveja pelos outros, tendo, digamos, uma vida muito melhor, uma vida bem estabilizada. Acontece que com isso, acabou que quando ele pôde se tornar Oni, ele não se arrependeu, porque ele poderia roubar a felicidade alheia que ele nunca teve. E é interessante por conta de que ele tinha um complexo de inferioridade, porém com o nascimento da Ume, a Daki, acontece que ele ganhou um sentido na vida, enquanto ela se tornaria uma cortesã de grande renome, ele seria o cobrador de dívidas. E digamos que a Ume, a sua irmã, foi o motivo dele viver. E quando ela morre, digamos que devido a querer proteger o irmão dela, porque um samurai havia ofendido e ela cortou o olho desse samurai, acontece que ela é queimada viva. Nisso, o irmão dela se vinga, porém, por mais que ele tenha vencido a batalha, ele estava com ferimentos fatais. E foi aí que o Doma surge, fazendo com que eles se tornassem Oni, que pouco tempo depois eles se tornam o Lua Superior 6 do Muzan. E com isso chegamos à conclusão, rapaziada, do vídeo resumo de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba e Yukako Ren. Na minha opinião, foi um dos maiores e mais detalhados, vastos arcos de Kimetsu em poucos episódios, por conta de que foi muita informação, foram várias batalhas, vários passados de personagens, como Teng e suas esposas, Gyutaro e Daki, e a dinâmica de sempre ser o Oni muito hostil, desgraçado, que a gente deseja ver morto, destruído, para depois a gente se apegar com o passado, foi uma maestria que eu me apego e é um detalhe único, que é uma delicadeza da Koyoharu Sensei produzir em Kimetsu, que eu me apaixono mais pela obra e pela mangaka. Eu diria que Daki e Gyutaro se tornaram um dos melhores Onis. Eles nunca serão perdoados, mas foram Onis que foram corrompidos já quando humano pela desigualdade social do mundo em que viviam, e isso fez com que eles se tornassem pessoas, ou melhor dizendo, criaturas corrompidas já quando Onis. Eram pessoas que não viam, digamos, o porquê talvez manter uma vida salvo. Eles apenas queriam acabar com a vida, roubar a felicidade alheia devido ao passado que eles haviam sofrido. Embora eles não tivessem, de certa maneira, lembranças na maneira geral, né? Nós que vemos o seu passado, porque quando eles são eliminados, eles conseguem ter acesso a todas as memórias. Mas ainda assim, trechos são permitidos. É uma parte das memórias que é reprimida. Ainda assim, eu gostei de tudo que foi feito. Ótimos antagonistas, a gente teve um Hashira muito bacana, que dessa vez o Hashira não morreu, graças a Deus, obrigado Senhor, ele só se aposentou, e acontece que com isso a gente viu o grupo principal vivo e bem, a gente vê Zenitsu ganhando mais coragem, Inosuke tendo mais experiência e campo de batalha não sendo tão impulsivo, a gente vê ótima comédia, a gente viu Tanjiro usando a respiração do sol, a gente viu Nezuko na forma Berserk. Com isso, é expectativa criada, porque o próximo arco é o arco da Vila dos Ferreiros, onde é produzido as Nichiren. E com isso, o que podemos esperar? Bom, eu quero saber aí nos comentários o que você espera pro próximo arco, tendo descoberto tudo que rolou de resumo, visão geral, através do vídeo. Comenta aí, dá like, se inscreve que vai ajudar no meu trabalho. E muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Mata, né?